Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Para todos que nos ouvem, quem sabe você entrou aqui a esse lugar, ou aqueles que nos ouvem também, às vezes diz assim: parece que é o fim da jornada, eu estou enfermo. Quem sabe quando eu digo não é uma enfermidade física, mas às vezes você diz: eu estou doente, meu coração está doente, minha alma está doente, a minha mente está doente, sou uma pessoa ferida, machucada. E tem vezes, irmãos, que as feridas que nós temos, elas são tão grandes que elas nos aleijam. Literalmente, elas não deixam pessoas deformadas. Uma pessoa que é muito ferida, muito magoada, ela é uma pessoa que você percebe que quando você conversa com ela, existe uma amargura tão grande na sua alma, que as palavras são ofensivas. E às vezes você olha para aquela pessoa e você diz: nossa, mas que pessoa grossa, pessoa mal educada. E nós julgamos porque nós não conhecemos o seu passado, a sua situação. E quem sabe aquela pessoa ela não era assim, mas a vida, as feridas lhe deixaram assim. Tem vezes que nós estamos machucados emocionalmente, que parece que você assim, parece que a única vontade que você tinha é de dormir, se colocar num quarto, e parece que você não quer mais levantar da sua cama. Você pode ter um guarda-roupa cheio de belas roupas, sapatos, principalmente mulheres têm sapato tudo quanto é tipo, cor para combinar, mas você olha para aquele guarda-roupa e você fala assim: não, eu quero sair daqui de pijama, porque eu não tenho coragem de me vestir, eu não quero mais trocar de roupa, estou tão machucado, tão ferido, que a vida ela perdeu o sentido, já não tenho mais força de lutar. E assim como tem pessoas que literalmente precisam de um milagre, porque o seu corpo físico recebeu um resultado, ou um diagnóstico, ou uma sentença, diz assim: não, o teu destino é entrar dentro de um cárcere. Assim como eu sei que muitos que nos ouvem na penitenciária pública, quem sabe você está aí preso, guardado, e você diz: não, eu estou aqui nesse lugar injustamente, não é correto que eu esteja aqui. E o que mais existe no mundo são pessoas assim hoje. Existem outras não, outras que estão bem, que parece que não precisam de Deus, parece que a sua conta bancária ela é tão grande que parece que ela nunca vai precisar do Senhor. Existem pessoas que falam assim: não, eu estou na igreja, eu estou super bem, e para mim ir e não ir é a mesma coisa. Eu indo no domingo, cumprindo meu propósito, está bom demais. Outros dizem assim: eu vou porque minha mulher me enche o saco todo dia para mim ir. Existem pessoas de todas as classes sociais. Existem pessoas de idades diferentes, pensamentos diferentes, sociedades diferentes, culturas diferentes. Nosso país é assim, nossa cidade é uma cidade multicultural. Então você imagine que existem pessoas de todos os gêneros, de todas as maneiras. E a palavra do Senhor, eu fiz uma introdução para vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu quero ler uma porção da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 14, e no verso de número 13, nós vamos ler até onde Deus nos der. Eu quero que vocês, se o China quiser colocar essa versão que eu tenho da Almeida corrigida, para ficar um pouco mais parecido, não sei, pode colocar ali. As palavras mudam muito pouco de uma versão para outra, mas o sentido ele é praticamente o mesmo. E diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Amém. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou a seus enfermos.
E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, disse: não, é mistério que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos aos céus, e os abençoou, e partindo o pão, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos sucessivamente a multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eu te apresento, Senhor, a tua palavra. Eu ainda não sei o que o Senhor fará, mas de uma coisa eu estou certo, que o teu Espírito, ele está aqui. Isso é incontestável, Senhor. A tua presença, ela é real nesse lugar, e nós podemos sentir a tua presença aqui. Eu quero te pedir, Pai, nesse momento, assim como aqui embaixo, lá em cima na escolinha, aonde estão todas as crianças reunidas, que todo espírito de distração seja repreendido agora. Pai, abra nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para receber e entender o propósito que o Senhor tem nessa noite. Dessa mesma forma, Senhor, alcance aquelas crianças que estão lá em cima, Pai, muito bem cuidadas, e louvo a Deus por cada um desses homens e mulheres que nessa igreja tem se levantado com tanto amor para com os pequeninos. Eles são seus, a tua palavra diz. Eu apresento a minha vida e de cada integrante que entrou aqui nesse lugar, de cada pessoa, porque em primeiro lugar nós viemos aqui, Senhor, para te buscar antes de qualquer coisa. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode tomar assento. O Senhor, ele tinha recebido uma má notícia, como eu disse na quarta-feira passada. E a tristeza com certeza tomava o coração do Senhor. Então ele decide sair do lugar da onde ele estava e disse para os seus discípulos: vamos para um lugar mais calmo, um lugar mais simples, distante da multidão, porque nós queremos descansar. Diz a palavra do Senhor que fazia algum tempo que eles não tinham nem tempo para comer, porque eles ministravam e vinham de ministrações e ministrações. Mas o Senhor naquele momento ele tinha se entristecido, e um detalhe é tão importante, que essa passagem que nós lemos, esse milagre que aconteceu, que todos já ouviram falar, é o único milagre que é encontrado nos 4 evangelhos, narrados da mesma maneira, com a mesma perspectiva, só que um complementa praticamente o outro, mas não há discrepância entre um e outro, nenhuma das formas. É algo que muitas pessoas pensam: como pode um milagre tão grande assim como nós vemos acontecer? Mas o fato é que Jesus queria um momento de descanso, um momento para estar só, como qualquer um de nós às vezes quer estar, porque tem dias que não são bons dias, tem dias que são maus, tem dias que as notícias não são boas, tem dias que as notícias são ruins, tem dias que você não quer conversar com ninguém, tem dias que você não quer atender ninguém, tem dias que a única coisa que você quer fazer é você ficar sozinho, quem sabe trancado num quarto, ou quem sabe pegar um lugar para caminhar sem o seu telefone ou sem nada ao teu alcance. Existem dias que são maus, e a Bíblia e o apóstolo Paulo também diz que nós devemos nos preparar para os dias maus. Eles acontecerão,
E esteja preparado, que qualquer dia você também pode receber uma má notícia. Mas o fato é que Jesus, ele então entra num barco, diz um dos evangelhos. Ele entra num barco, ele começa a navegar em direção a uma região um pouco mais distante, deserta, da onde ele estava, porque ele dizia: eu quero ir num lugar aonde ninguém vai me encontrar. Eu quero ficar só, vamos ir com meus discípulos. A única coisa que eu quero é orar, eu quero buscar a Deus. Ele diz que ele seguiu, e enquanto isso as multidões, quando viam, e quando eu li essa palavra nessa tarde, dizia: Deus, como? Porque diz que as cidades ao redor viam e seguiam a Jesus. Quando eles viam que ele saiu de um lugar por outro, diz que as cidades todas, as multidões saíram das cidades e seguiram a pé, correndo. Eu imagino, porque se você andar na orla do Mar da Galileia, as cidades elas estão ou numa parte mais inferior ou numa parte mais superior, porque há uma diferença muito grande de relevo entre onde que é a orla, onde que é a praia, ou até mesmo onde é a parte onde que estão as cidades, assim como Cafarnaum está na parte mais em cima, assim como Tiberíades é uma cidade que está à beira do mar. Mas enfim, diz que as cidades ao redor, quando viam que ele estava indo, e eu imagino aquele barquinho passando, e as pessoas diziam, identificavam, porque quando nós vemos uma pessoa que ela tem a presença de Deus, ou quando uma pessoa é a pessoa de Deus, você fala assim: não, lá vai um homem, lá vai uma mulher de Deus. E eu imagino que aquelas multidões, quando viam Jesus naquele barco com os seus discípulos, as pessoas começaram, diz que a correr. Eu imagino que diziam: lá está indo ele, é ele sim, é Jesus. E um dizia: pronto, é Jesus. E aonde ele ia, havia cura, havia libertação, porque a fama dele já tinha percorrido dessa maneira. E então eu imagino que aquelas pessoas, irmão, que saíam correndo atrás de Jesus, naquele terreno pedregoso, um meio deserto, eram pessoas que estavam realmente com dificuldades, e de fato eram, porque todos os evangelhos relatam isso, que diz que a multidão que foi atrás de Jesus eram de enfermos, e muitos enfermos. As pessoas não iam para ver uma plateia, as pessoas iam atrás de Jesus porque elas realmente estavam despedaçadas. Elas iam atrás de Jesus porque ele era a sua última esperança. Eu imagino aquela multidão correndo atrás, imagina 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Eu imagino conforme ele ia indo com o barco, as pessoas iam indo, e interessante é que quando ele chega para desembarcar do barco no lugar deserto, diz a palavra aqui, como nós lemos, que ele saindo ou seja, quando ele sai do barco, porque se você fizer uma junção dos evangelhos, quando ele sai do barco, ele encontra uma multidão. E diz a palavra do Senhor que ele, movido de uma extrema compaixão, ele curou a muitos do que ali estavam. Ele pregava e curava. Irmão, isso é fantástico. Isso é tremendo. Porque eu li um livro que relata o evangelho no grego, no original que foi escrito, e as palavras são muito específicas. E essa especificamente de Mateus diz que ela é tão enfática em dizer da compaixão que Jesus tinha. E diz que no original, diz que aquilo era uma coisa que movia as entranhas de Jesus. E quando as entranhas, quando você lê na tua Bíblia, na palavra que está, quando se fala que alguém sentia algo nas suas entranhas, uma dor de entranhas, um sentimento de entranhas, era a mesma coisa que nós falamos do nosso coração. Para o povo oriental, a entranha é o coração. Quando nós falamos: ai, que dor no coração, eles falam: ai, que dor nas minhas entranhas. E diz que ele foi comovido de extrema compaixão, e a palavra no original diz que ele teve um movimento tão grande no seu interior, ou seja, sabe aquele frio que dá na barriga, que nós dizemos, que às vezes nos dá um choque. Quando Jesus, ele viu aquelas pessoas, aquelas multidões seguindo, diz que ele se moveu de extrema compaixão, que ele deixou do momento de descanso dele. E eu digo: meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso quer dizer que quando uma pessoa ela sai da sua casa com o seu coração destruído, enferma, e ela corre atrás de Jesus, quando ela chega na presença do Jesus, dessa maneira, buscando, correndo, isso move o coração de Deus. E eu digo: que coisa linda, Senhor, porque nessa noite nós veremos na tua presença, nós vamos
vir a um culto para buscar a Ti, movidos, Senhor, de uma não por emoção ou para participar de um culto. Nós estamos vindo um povo destruído, um povo carente, um povo machucado, um povo doente. E eu sei que quando você e eu entramos nessas portas, começamos a adorar Jesus, eu sei que lá do céu, assim como nesse dia, Ele foi movido de extrema compaixão, e isso muda o ambiente. Ele diz: eu vou curar a esses enfermos. Escute, quando eu e você saímos das nossas casas para buscar a Ele, quando eu e você saímos do nosso lar para ir ao encontro dEle, quando você entra nessa igreja e nós, como uma multidão, unimos os nossos sentimentos e nós dissemos: eu vou naquele culto, não é para ver o pastor Jefferson, não é para ver o ministro Cleverson louvar, não é para me encontrar a irmã e dar um abraço na porta. Eu não estou indo naquele culto para cumprir uma escala, eu estou indo naquele culto porque eu estou indo ao encontro de Jesus. Eu estou indo naquele culto porque eu estou ferido, eu estou doente, eu estou machucado, e eu vou àquele encontro. E quando nós entramos num ambiente dessa mesma maneira, se gera nas entranhas de Deus um amor tão grande por você, que gera um ambiente de milagre. O que gera um ambiente de milagre é a maneira com que você busca a Deus. Então, se você entrou aqui nessa noite ferido, machucado, triste, abatido, e você veio para buscar o nome dEle, eu quero te falar que Ele está se movendo ao teu encontro. O olhar dEle está direcionado para você, e o coração dEle se está movendo de compaixão por você, e há um ambiente de milagre nesse lugar. E disse ali: Ele curou a muitos, diz a palavra do Senhor. E disse que quando já era tarde, Ele ainda sem descansar, e os discípulos também cansados, eles chegaram e disseram: Senhor, está escurecendo, o Senhor sabe que aqui a temperatura baixa, o deserto de noite é frio, libera esse povo, estão com fome, deixa eles irem para casa, deixa eles irem buscar alimento. E o Senhor diz: mas dá você de comer para ele. E os discípulos dizem: mas como, se nós não temos nada, nem nós temos o que comer aqui? E disse que quem sabe naquele momento havia um menino à volta por ali, e quem sabe puxa a barra do manto de André e diz assim: André, eu tenho algo para dar. Que é, menino, você tem aí? O menino abre uma lancheira e fala: minha mãe, antes de sair de casa, quando eu falei que eu ia seguir a Jesus, ela já sabia que a palavra de Jesus era uma palavra demorada, por isso dura horas. Ela falou assim: leva o lanchinho, meu filho. Colocou na minha lancheira 5 pães, 2 peixes, é o que eu tenho, mas o que eu tenho eu dou para alimentar esse povo. E diz que André chegou assim: olha, aqui tem um menino que deu 2 pães e 5 peixes. E diz que quem sabe ele falava: não, Senhor, mas o que vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Não dá para nada. E dá uma olhada, o cenário não é propício para alimentar uma quantidade de um povo desse, Senhor. Olha, nós estamos num lugar deserto, a hora já é avançada, o frio está batendo, não temos o que comer, estamos longe da cidade. E eu fiz um cálculo rápido aqui, Senhor, diz um dos discípulos, que nós precisaríamos e nem daria o salário de 1 ano de todos nós aqui, ou seja, o valor que alguém recebia de um salário daria para alimentar esse povo. E nós não temos aqui nem 200 em dinheiro. Meu irmão, eu quero dizer algo também nessa noite. Pode ser que o ambiente em que você está, você diz assim: eu estou no deserto, Senhor, eu sinto frio porque então não tem ninguém que me aquece.
As pessoas que estão em mim já dizem que o meu milagre ele não pode acontecer. Eu quero te dizer algo: o ambiente ele pode não ser propício, a hora pode não ser, parecer para você que não seja a hora. Você pode imaginar que você está sozinho, parecendo num deserto, e aqueles que deveriam te estender a mão e te ajudar, que eram os discípulos, além de tudo, querem que você fique muito longe, porque é bem assim. Problema, todo mundo quer distância. Quando aqueles homens, aquelas mulheres chegaram para os discípulos e começaram a dizer: eu estou com fome, ele falou: vai embora, vai longe, vai para a tua casa. E é bem assim. Quando você está por morrer, quando você está fraco, doente, não tem ninguém para te ajudar. Muito pelo contrário, a única coisa que eles querem fazer é que você fique bem longe deles. Aqueles discípulos queriam se livrar de um problema, e parece que a gente está assim, porque quando a gente está bem, quando você está bem, está cheio de gente em volta te rodeando. Está com dinheiro, é gente que entra e sai da tua casa. Você é convidado para churrasco, você é convidado para uma coisa, ou você é convidado para outra. Você está bem no teu ministério, meu Deus, te convido para orar, te convido para ministrar, te convido para tudo quanto é coisa. Agora é só você cair, é só você ficar mal. Sabe o que eles fazem? Deixa ele para lá, deixa ele para lá, deixa ele bem longe. Ele só traz problema, ela só reclama, ela já não dá mais resultado. É bem assim. Quando você está no deserto, ninguém se lembra de você. E a única coisa que eles querem é mandar você para casa. Problema longe de mim. Mas enquanto que as pessoas que estão do seu lado querem te mandar para bem longe, o Senhor diz: traz o que você tem aqui para mim. Ninguém vai sair daqui. Coloca todo mundo sentado, ninguém sai daqui e vocês vão dar de comer. Eu imagino até aqueles obreiros lá que eram um pouco mais nervosinho. Eu não tenho o que dar e agora vai mandar o serviço de povo? Divide de 50 em 50, de 100 em 100. Imagina 10 mil pessoas. Se fosse de 100, seria 100 montinhos de 100 pessoas. Se fosse de 50, seria 200. E diz que como era de 50 e de a 100, eu imagino que deveria ter grupos sentados, mais ou menos 150 grupos esperando para comer. Porque se havia 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças, eu imagino no mínimo 10 mil pessoas, no mínimo. Então diz o Senhor: põe para sentar. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Escute o que eu vou lhe dizer. Imagine você machucado, ferido, com fome, com frio, e dizendo: eu preciso de algo para encher a minha barriga. Eu preciso de algo para curar a minha alma, eu já não aguento mais. Eu preciso algo para saciar a minha fome espiritual, eu já estou morrendo. Eu preciso algo para saciar a fome da minha mente, dos meus sentimentos, eu já não estou aguentando mais. Eu vim atrás de Jesus, e Ele ainda manda eu sentar e esperar para comer. O que o Senhor estava querendo dizer era o seguinte: traz o que vocês têm e manda o povo sentar. Pode descansar, pode ficar tranquilo, que agora o que eu farei e entregarei para vocês, o milagre agora está nas minhas mãos. Descansa, senta num grupo, conversa, fica tranquilo. O que o Senhor está querendo dizer: quando você acha que não tem mais chance, quando você acha que está por morrer, quando você acha que você está no deserto, morrendo de frio, morrendo de fome, você pode confiar numa palavra que te digo hoje: senta, descansa, porque o teu milagre vai chegar. Descansa, senta. O que significa sentar? Quando alguém está cansado, senta.
Enquanto que todo mundo estava querendo te mandar embora, o Senhor estava dizendo: fica tranquilo, eu tenho olhado para você, as minhas entranhas já se moveram, você veio me buscar com adoração, eu vi você saindo correndo da tua casa, pegando ônibus, pegando carro, tomando banho rapidinho, para vir ao meu encontro, nesse culto, nessa quarta-feira, enquanto os muitos estão sentados, você saiu, isso me moveu, então senta, descansa, que o teu milagre vai chegar. Aleluia. Descansa o teu coração. O Senhor está dizendo: senta. Fica num grupo, não se preocupe, não fica isolado não. Não fica sozinho. O Senhor disse: coloca de 50 e de 100 em 100. Está dizendo: é importante que vocês estejam em comunhão um com os outros para receber o pão e o peixe. Descansa. E diz que eles sentaram. E diz que o Senhor pegou aquilo de um menino, o pouco que alguém tinha para dar, mas quando chegou nas mãos do Senhor, o pouco com o coração sincero, quando chegou nas mãos do Senhor o pouco que veio de um coração limpo, quando chegou nas mãos do Senhor o pouco de um coração puro, daquele que não se preocupava, ele disse assim: não me importa se eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou. Olha só que eu quero te fazer falar alguma coisa. Quando você vir com o teu coração sincero para o Senhor, quando você se doar também, quando você vier com qualquer coisa para o Senhor, mas com o teu coração sincero, mesmo que seja pouco, o Senhor fará multiplicar a sua vida. Nós temos uma mente um pouco diferente. O nosso mundo natural ele é diferente. Nosso mundo natural é assim: o pouco que eu tenho tem que ficar comigo. Eu estou com a minha geladeira quase acabando. Eu tenho 1 litro de leite, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um fermento. Eu consigo fazer um pão com fio, só são 3 xícaras. Amanhã eu estou desempregado, eu não tenho o que fazer. O mundo natural seria assim: eu vou guardar isso para mim. Eu vou fazer um pão, vou fatiar em 10 vezes, eu tenho uma fatia por dia, eu sobrevivo durante 10 dias até que Deus faça um milagre. No mundo natural, no dízimo também é assim. Ele chega assim, no final ele recebe R$1.000 no mês, ele tem que pagar 600 de aluguel, 200 de água, 50 do gás. O mercado, ele bota na conta o papel e fala assim: meu Deus, as minhas contas todas dão 1.100. Como é que eu vou dar meus 100 de dízimo? Pelo contrário, tem que emprestar mais 100, eu não vou dar o dízimo na igreja. No nosso mundo é assim. Nós diminuímos as coisas. O que eu tenho, se eu tiro, diminui. Nossa, não é assim. A nossa matemática é assim. A matemática do mundo real é assim: se eu tiro do meu bolso para dar para o irmão, eu fico com menos. Ah, meu Deus. Mas a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é totalmente ao contrário. Na nossa há um símbolo que diminui. Na de Deus, quando você tira, há um símbolo que multiplica. Quando aquele menino chegou nas mãos de Deus, tirou o que ele não tinha, colocou nas mãos do Senhor, ele fez multiplicar e sobreabundar. Esse é o meu Deus e é o teu Deus, o Deus da multiplicação. Enquanto você pensa que diminui, Ele multiplica. Enquanto você pensa que você diminui, Ele multiplica. Eu quero profetizar isso na sua vida. Dê amor, que você receberá muito mais amor. Dê carinho, você receberá muito mais carinho. Faça uma obra social, que no momento certo você vai ser retribuído. Doe, ajuda financeiramente, que Ele multiplicará sobre a sua vida. Só que quando for fazer, faça como o coração de uma criança. Tem que ser sincero. Se o Senhor mandar você dar tudo, dá tudo que você tem no teu bolso. Não tenha medo. Mas pastor, você está maluco aí? Não vou ter.
eu não vou ter para outro dia. Eu estou te falando que o nosso Deus não diminui, o nosso Deus só multiplica. A matemática de Deus é diferente do que a sua. Eu te desafio a fazer isso. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Poderia contar alguns testemunhos, mas que eu tenho disso. De você fazer desafios que você não pode, às vezes, cumprir, mas às vezes a necessidade é tão grande. Eu vou contar só um. Não posso contar a história toda porque demoraria uma meia hora, mas eu vou pegar só uma parte dela. Com a minha filha, alguns podem ter já ouviram parte desse testemunho, outros não. Mas quando a minha filha Emanuela ficou doente com 3 anos de idade, e não está aqui no culto, a esposa do China, o menino do som, ela tinha uma doença muito grave. Eu começava a ir na igreja, começava a dar os primeiros passos. Congregava numa igreja lá no Paraguai. Cruzava a ponte praticamente todos os dias às 5 horas da manhã para ir orar na igreja. Porque eu entendia que aqueles que buscam de madrugada ao Senhor lhe acharão. E por isso que às vezes eu não entendo quando a gente faz desafio para as pessoas virem orar na igreja às 5 horas da manhã, morando às vezes tão perto. Eu digo assim, não, Senhor, isso não é desculpa. Por mais que more lá no Morumbi ou lá na Vila C, eu cruzava a ponte, enfrentava a fila para ir orar. E eu comecei a amar a igreja, e uma das coisas que o pastor me ensinou foi isso, que o nosso Deus é um Deus de desafios. Nosso Deus é um Deus que Ele quer que nós fazemos algo. Você perceba que diz esses evangelhos, essa história, que diz que quando o Senhor disse, dê-lhe voz de comer, Ele sabia que eles não tinham nada para dar. Se você ler os 4, você vai ver detalhes que um complementa o outro, como eu disse. Ele diz assim, não, dê você de comer, mas eu não tenho nada. E aí chega e fala assim, não, tem um menino que tem 2 pães e 5 peixes. Ele diz, trazei-me a mim. Ou seja, teve que ter a mão de alguém para ir buscar o peixe e trazer. Não foi Jesus que foi lá. E disse que ele sabia de tudo aquilo. Ele já sabia, a palavra diz isso. Ou seja, bem como ele sabia, ele poderia transformar pedras em pão e dar para todo mundo comer. Deus era Deus para isso, Ele era Deus assim. Assim como Ele disse para aquele cego que estava na beira de um poço, Ele pegou, Ele disse, vai e lava os teus olhos no poço que você vai enxergar. Ele foi e lavou e ele enxergou. Ele disse para o paralítico, toma a tua cama e anda. Ele não falou, dá aqui tua mão que eu vou te levantar. Toma a tua cama e anda. O que eu quero dizer é que Jesus, Ele é assim, Ele sempre quer ver algo para que haja milagre. Ele sempre vai querer que você dê um passo, porque é a demonstração de fé. Se você quer um milagre na sua vida, você não pode ficar de braços cruzados, sentado. Por exemplo, pessoas que dobram o joelho, oram, e mulher que quer casar, por exemplo. Vamos pegar a ferida. Aqui tem umas fãs solteironas aqui na igreja. Só não vou falar não para não envergonhar. Olha, já estão se cutucando tudo aí, irmão. Não faz isso não, vocês vão se entregar. Eu não estou falando nada aqui, né? Mas aí a irmã quer casar de qualquer jeito. Juscelino, não foi que nem o Jus. A Jus tem uma história fantástica de casamento. O irmão Pedro, ele tinha uma motona. Ele pegou uma motona e foi visitar ela com uma motona. Chegou com uma Harley Davidson lá e conquistou o coração da Jus. É verdade, né, Jus? Viu? O irmão Pedro, ele teve uma ação de fé. Ele falou assim, eu vou impressionar a Júcia e eu vou conquistar o coração dela. Se o irmão Pedro queria dizer, ele poderia ter ficado dentro da casa dele, dobrado o joelho e falado assim, eu vou orar, Júcia, vem para minha casa, Senhor, toca no coração da Júcia lá, faz ela vir para cá, porque aqui ela vai me conhecer, Senhor. Não ia acontecer, irmão. Ele teve que pegar a moto e ir ao encontro da princesa dele. Está aí até hoje o casal abençoado, né? Amém, tá vendo? Não estou mentindo. Depois ele conta a história para vocês. Ou seja, o que eu quero dizer?
Você pode orar, mas se você não agir, se você não colocar a tua mão para as coisas acontecerem, no mundo espiritual as coisas também não acontecem. Então quer milagre? Busque o seu milagre. Ele vai acontecer, mas você tem que buscar. E naquele então, ela tinha uma doença muito rara, estava muito doente. E eu mandei fazer um exame e eu fiz um desafio com o Senhor. Eu fiz 2 desafios. Eu digo assim: Senhor, o exame demorava uma semana para ficar pronto. Walter sabe que é verdade esse testemunho, não é verdade, Walter? Eu jejuei uma semana, irmãos, só água, uma semana. Eu falei assim: eu vou fazer algo no mundo espiritual e no físico. Eu falei: Senhor, e a igreja que eu congregava no Paraguai estava sendo construída, e eles precisavam comprar os pisos, e a igreja não era pequena. Eu falei: Deus, eu vou pagar um preço, eu vou jejuar e vou orar. E se eu pegar aquele exame der negativo, se ela não tiver com a doença, eu vou doar todos os pisos para aquela igreja. Aí estava começando a trabalhar ainda, não tinha possibilidade de doar todo o piso para aquela igreja, mas eu desafiei a minha própria fé. Eu digo assim: não, se Deus é o Deus que pode curar a minha filha, Ele será o Deus que proverá para mim poder pagar o meu propósito. E eu fiz esse desafio. Quando eu peguei o resultado ali no laboratório, Álvaro, eu parei aqui, na segunda esquina aqui para trás, bem em frente ao FISC. Eu peguei aquele exame e tremi igual vara verde, não tinha coragem de abrir, assim, porque o meu medo era que se desse positivo, eu sei que a coisa ia ficar bem difícil. Já era meio grave, ficaria ainda mais. Não tive coragem, acho que eu fiquei uns 10 minutos. Eu falei: Deus. E às vezes a nossa fé é assim, irmãos, porque parece que a coisa é tão impossível que você não tem nem coragem de ver o resultado. Mas eu tomei coragem, abri aquele papel, aquele envelope, e quando eu tirei de dentro, dizia, não havia nenhuma cruzinha nas proteínas, e a urina dela não tinha nenhuma proteína, ou seja, ela tinha sido curada. E eu tinha o exame anterior, tinha sido literalmente um milagre. Tanto era que depois, quando eu levei no médico, a própria médica disse que verdadeiramente que era um milagre, que 1% das crianças que tinha essa doença se curavam, 1%. E que quando se curava era por algo que a ciência não conseguiria literalmente explicar. Quando eu peguei aquele exame, eu não fui para casa contente para pegar minha filha no colo e falar assim: filha, você está curada. Quando eu peguei aquele exame, a primeira coisa que eu fui é ir sentido da ponte da amizade. A primeira coisa que eu fui fazer foi pagar o meu propósito que eu tinha feito com Deus. Eu cheguei lá e disse: pastor, o senhor pode escolher o piso para toda a igreja que eu vou pagar. Eu lembro que naquela época era muito caro, eu dava com mais ou menos $30.000. Eu falei assim: eu não sei como eu vou pagar, mas se eu vou pagar, eu vou pagar. Nem que eu tenha que vender meu carro, minha casa, o que for, mas eu vou pagar o meu propósito. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, aquilo na minha vida foi um divisor de águas. A minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele propósito nos 2 âmbitos. A minha vida nunca mais foi a mesma na fé, de imaginar que alguém é capaz. Eu dizia: nunca alguém é possível. Esse negócio na Bíblia de jejuar 40 dias é mentira. Eu não acredito que um homem consegue. Em uma semana eu nunca imaginava. Irmão, eu não tive uma dor de cabeça, eu não perdi peso, eu não perdi nada, eu só tomava água dia e noite, e nenhum dia deixei de trabalhar. Porque quando você coloca as coisas na mão do Senhor, até mesmo o teu corpo físico Ele alimenta e faz crescer de volta. Depois daquele dia, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu posso ter passado dificuldade financeira assim como qualquer um passa, mas pão na minha mesa nunca mais faltou. Pão na minha família nunca mais faltou. Muito pelo contrário, as pessoas que me conhecem sabem que mesmo não tendo, eu vou e ajudo. Mesmo na dificuldade, eu vou e ajudo e digo: não, Deus vai prover, Deus vai fazer acontecer. Eu creio, nós temos que nos doar. O que eu quero dizer? Que se você não fizer propósito, se você não colocar a tua mão na massa, se você não pegar os teus 2 peixinhos, os teus 5 pãezinhos e colocar nas mãos do Senhor de uma maneira ou outra, o milagre não vai acontecer. Ele pega aqueles pãezinhos, aqueles peixes, ele levanta ao céu.
E Ele dá graça. Você imagina só uma coisa: 10.000 pessoas sentadas, vendo um homem pegar 5 pães e 2 peixes, levantar o céu e dizer: obrigado, Senhor, porque esse tão pouco alimentará todas essas pessoas. Imagine que algumas pessoas que estavam lá diziam: eu estou aqui no final, o meu grupo é um dos últimos, quando que aquilo ali vai chegar? O meu milagre não vai chegar, eu nunca vou ser saciado. Mas um dos segredos para haver multiplicação nas coisas de Deus é você dar graça quando ainda você não tem. Jesus pegou e deu graças ao Senhor somente por 5 pães e por 2 peixes, e disse: eu creio que esses 5 pães e esses 2 peixes alimentarão todas essas pessoas. Que eu quero te dizer, meu irmão, que é difícil você agradecer a Deus quando a coisa está difícil. É difícil você agradecer a Deus quando o teu milagre parece estar tão distante e que nunca vai chegar. Mas eu só quero dizer também uma outra palavra para a multiplicação de Deus na tua vida: agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Agradeça a Deus na situação em que você se encontra, que Ele fará multiplicar. Agradeça a Deus. A Bíblia diz: em tudo dê graças. São regras de multiplicação. Eu falei que eu pregaria sobre o Deus da multiplicação. Deus multiplica. Mas o que o Senhor nos ensina com essa passagem é como fazer as coisas se multiplicarem. E um dos segredos é: dê graças no momento de dificuldade, com o pouco que você tem, com os teus 5 pãezinhos e com os teus 2 peixinhos. Dê graça. Fique sentado esperando que o teu milagre vai acontecer. E diz a palavra do Senhor, e já estou caminhando para o fim. Você imagina aquelas pessoas que vieram correndo atrás de Jesus. Correndo. Primeiro vieram quase moribundos, morrendo, quantos feridos, machucados, e diz que Ele curou. Mas o físico ainda existia. O ambiente não era nada propício. Quem sabe Ele tinha tido a sua cura, mas ainda a fome estava lá, ainda a sede estava lá, o frio estava lá, a distância da casa estava lá. Eles poderiam ter sido curados emocionalmente, espiritualmente, mas eles continuavam pisando nessa terra. O ambiente não era propício, mas o Senhor disse: traz a mim o que eles têm. E diz que Ele alimentou todas aquelas pessoas. E diz os 4 evangelhos que quando eles acabaram de comer, todos se saciaram. E diz que ainda, eu imagino que, porque diz que eles sentaram no lugar onde era uma relva, ou seja, um gramado, quem sabe alguma coisa assim. Quem sabe ainda o Senhor viu e disse assim: nossa, mas todos comeram, todos saciaram, ninguém quer mais? Não, todo mundo está alimentado. E diz a palavra do Senhor que Ele disse: então agora vão e recolham o resto que sobrou. E diz que os 12 discípulos pegaram cestos e encheram um cesto cada um ainda, ou seja, além de 10.000 pessoas se alimentarem, eles encheram ainda 12 cestos cheios de pão, de peixe, de migalhas, que seja. E diz a palavra do Senhor que eles encheram aqueles peixes e depois o Senhor os despediu. O Senhor nunca vai nos despedir de barriga vazia. Nunca. Quando a multiplicação chegar por a tua vida, eu quero que você receba isso. E levanta a tua mão para receber, por favor, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Porque de tudo que eu preguei hoje, eu quero que você saia com... Para mim, o miolo de tudo isso foi uma revelação que o Senhor me deu durante essa semana. Porque eu já li muito sobre essa passagem. Continua com essa mão levantada. Pague um preço. Quando a bênção de Deus ela chegar, quando a multiplicação ela chegar sobre a sua vida, você vai sobrar. Vai sobrar. Quando a multiplicação na tua casa entrar no teu casamento, vai sobrar amor para esse casal, vai sobrar amor. Vai sobrar filhos.
Eu quero profetizar por aquelas mulheres que não podem ter filhos. Você vai ter filho, cuidado, viu, que você pode ter gêmeos ainda. Quem está com as suas finanças, a sua conta bancária embaixo, eu quero profetizar. Você pode hoje ter somente 2 peixinhos lá dentro, mas eu quero profetizar que você vai comer, vai se saciar, e ainda se você bobear, vai derramar no chão. Se hoje você está com a tua enfermidade, com a tua saúde abatida, hoje você está gastando que não tem com remédio, eu quero profetizar que haverá saúde, e que você vai ter saúde para dar. O teu sangue vai ser bom, para você ainda dar para os outros. Porque diz que vai sobreabundar sobre a sua vida. Escute algo, mais um segredo. Pode abaixar. Diz a palavra do Senhor que eles pegaram e queriam despedir o povo, assim como eu disse. E diz a palavra do Senhor que aqueles que buscam ao Senhor, primeiramente o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz isso, e eu consigo entender com meus olhos que eles fizeram isso. Por quê? Porque a primeira coisa que eles foram fazer, eles foram buscar Jesus. E tanto é que quando o Senhor encontra eles, quando sai do barco, ele diz assim: ei, os discípulos, esperem. Eles são como ovelhas que não têm pastor. Já ouviram isso também, não é verdade? Enquanto que eles estavam querendo descansar, ele falou: não, para, você não está vendo que são ovelhas perdidas, são pessoas machucadas, então não tem pastor, não tem ninguém que cuida delas, mas eu estou aqui, nós estamos aqui, vamos cuidar. Interessante é que se você olha no original, essa palavra é tão interessante, que quando eles se referem a essas pessoas não têm pastor, eles está dizendo, são pessoas que estão sedentas pelo mundo espiritual, pelas coisas de Deus, porque nós somos comparados no mundo espiritual como ovelhas, e o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Então ele está dizendo, olha, eles são de ovelhas que não têm pastor, ou seja, elas estão vindo buscar o alimento, mundo espiritual. Elas vinham com fome, não tinham o que comer, o lugar era deserto, mas elas vinham buscar algo de Jesus. E no capítulo 6, o verso 35 do livro de João, ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem até mim, mesmo que tenha fome, será saciado. Ou seja, ele estava dizendo, escute, isso é tremendo, irmão, é tremendo, e tem que mudar a tua vida a partir de hoje, em todo culto que você for, em todo culto doméstico, reunião, em tudo que você for da parte do Senhor. Ele está dizendo, são ovelhas que não têm pastor, estão morrendo, estão famintas, ou seja, elas estão vindas, deixa elas estão vindas porque elas querem comer o alimento, elas estão vindas porque elas estão com fome do que? Da palavra, do alimento, e eu vou dar pão para eles. Quando você vier num culto, você tem que vir sedento para ouvir a palavra, saber o que Deus faz, para você vir buscar o teu pastor, não o teu verdadeiro pastor, que é o Senhor. Fome da palavra, fome de conhecer isso aqui, de ler isso aqui. Ele dizia, olha, elas estão doentes porque elas não têm pastor, ou seja, não há alimento. Se você não tem alimento, você morre. Se você não tem alimento, você fica doente. Quer multiplicação? Busque alimento. Quer multiplicação? Busque a palavra, que através dela você será alimentado, saciado e multiplicado. Não tem pastor. E diz a palavra do Senhor que ele disse assim, vão agora. Todos comeram, saciaram. Agora vocês recolham todas as migalhas. E assim termina a passagem. E eu vi tantos pastores, eu vi tantas palavras dizendo assim que eu não sei por que ele mandou recolher 12 pães, a todos esses cestos de comida, porque a Bíblia não relata que foi feito com os cestos depois cheios. Uns dizem, é verdade ou não é? Pessoas dizem, não, é porque era 12 cestos, cada um dos discípulos levou o cesto para sua casa. E tem uma passagem que diz que
quando ele manda os discípulos entregarem o pão, é uma passagem muito tremenda para quem é obreiro, porque ele diz assim: o pão vem do Senhor, mas é o discípulo que tem que entregar para o povo. E você que é obreiro da casa do Senhor, entenda que o pão que você recebe é para você dar também para quem precisa, no âmbito espiritual. Ou seja, o conhecimento, a palavra que você tem não é para ficar para você, é para você distribuir para aquele que precisa. Então levanta a tua cabeça e começa a botar a mão na obra, porque ali fora tem um monte de gente passando fome espiritual, morrendo, e é você que tem que levar a palavra. Jesus está dizendo: pega, traga o pão, entrega, e os discípulos que distribuíram e alimentaram aquelas pessoas. Verdade bíblica, não estou inventando isso. Ou seja, senão você vai ficar um obeso. Uma vez eu preguei uma mensagem: o obeso espiritual, aquele que só recebe e engorda, não libera nada, não gasta energia, fica lá, cheio, sai, vai lá, pega folheto, vai entregar, vai gastar as graxas na rua, entregar, vai evangelizar. Mas isso é outra mensagem. E eu sei que é uma questão: para quê? Por que mandou recolher e não deixou lá? Mas eu falava com o Senhor quando eu estava no meu carro essa semana, eu dizia: Senhor, por quê? Se está aí, não pode estar à toa, porque os 4 evangelhos relatam a mesma passagem. E o Senhor disse no meu coração: porque os milagres de multiplicação nós não podemos desperdiçar. Tem um monte de gente que Deus enriqueceu, botou conta no banco, mas gasta num monte de coisa que não vale nada, fica desperdiçando dinheiro em que não tem valor. O que o Senhor está querendo dizer: os milagres não podem ser desperdiçados. Cuida da tua família, que é um milagre. Cuida da tua finança, que é um milagre. Cuida das coisas que Deus te deu, porque é um milagre. Não deixe desperdiçado, jogado no chão. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu e sobreabundou. Tem pessoas que são irresponsáveis com seus dons. Deus faz um milagre multiplicador na vida de uma pessoa, e ela deixa de qualquer jeito, não está nem aí para a chamada que ela tem, não está nem aí para o dom que ela tem. Tem gente que Deus fez multiplicar, não tinha nada, Deus fez enriquecer, e agora gasta dinheiro num monte de coisa que não vale nada, com carro, com viagem, com um monte de coisa, e na igreja não é capaz de dar 10 centavos para ajudar a obra missionária. O que o Senhor está dizendo: cuidado, 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 cuidado com aquilo que eu te dei e está sobrando. Cuida. Deus vai fazer o milagre, Ele vai fazer o milagre na tua vida, vai sim. Vai multiplicar, vai sobreabundar. Mas a principal mensagem dizendo: cuidado com o que sobra, recolhe, guarda, porque é precioso. Tudo que Deus nos dá é precioso, tudo que Deus nos dá tem muito valor. Como vai deixar? Como que vamos deixar um milagre daqueles tão grande, que através de 5 pãezinhos e 2 peixes de uma criança, de um jovem, do menino, que também não diz a idade, alimentar 10.000 pessoas e deixar ficar desperdiçado para trás? Por mais que você estivesse cansado, porque imagino o cansaço daquele povo, o Senhor está dizendo: não desperdice o que o Senhor te dá. Cuida com o valor das coisas que o Senhor entregou nas tuas mãos. Recolhe uma por uma, migalha por migalha. Se você tem deixado coisas para trás, pega o cestinho e vai lá e recolhe, guarda, porque aquilo vai ser uma sobra para o dia de amanhã.